Sandra encara Candinho. Os olhos dela queimam de revolta. O caipira sustenta o olhar. Eu não tenho medo de você, Sandra. Ela ri, fria. Devia ter. Eu já tirei sua fábrica, já tirei seu bichinho de estimação. Logo vai ser sua casa. Você não vai ter mais nada. Ela se aproxima, venenosa. Aliás, já perdeu a esposa e perdeu o filho. Aquilo atravessa Candinho como uma faca. Ele respira fundo, mas o ódio sobe. Eu ainda vou ter todo de volta, e você vai pagar por cada coisa que fez. Sandra solta uma risadinha debochada. Eu já tenho o que mereço. Eu sou a verdadeira herdeira da titia, não um caipira que se acha importante só porque nasceu do ventre dela. Ela continua, cruel. Eu passei décadas ao lado dela, e você passou esse tempo na lama, comendo capim. O sangue ferve. Candinho perde o controle. Parte para cima dela. Sandra se assusta. Consegue se soltar. O que você está fazendo? Perdeu o juízo? Ele treme de raiva. Foi você que me fez perder tudo. E agora eu vou te mostrar que eu também sei machucar. Sandra recua. O que você está pensando em fazer? Ele não responde. Só respira. Forte, como se segurasse um grito preso no peito. De repente, ele avança. Sandra vira e corre para a rua. Candinho vai atrás. Sandra! No desespero, ela tropeça. Quase cai, mas se recompõe. 2 carros vêm em direções opostas. Ela arrisca. Atravessa no meio dos veículos. Os carros bloqueiam o caminho. Quando a rua finalmente fica vazia, Sandra já sumiu. Candinho para, ofegante. As mãos tremem, o rosto ainda vermelho de raiva. Mas o ódio começa a se desfazer. E no lugar dele, surge um vazio enorme. Candinho passa a mão no rosto. Sente algo molhado. São lágrimas. Ele sussurra, quase sem voz. É a primeira vez que eu vejo a Sandra com medo. Respira fundo. Pelo menos agora ela sabe. Eu não vou deixar barato o que ela fez com Policarpo. O olhar dele endurece, mas a dor continua ali. Um tempo depois, os órfãos estão na escola. Durante a aula, eles cercam Estela. A professora percebe o clima pesado. O que aconteceu? Jasmin fala primeiro. O Samir não tá bem. Estela se assusta. Como assim? Felícia completa, nervosa. Ele quase não come, tá cada vez mais fraco. Jasmin engole em seco. E Azuma tá obrigando ele a vender aquele livro ridículo. Estela leva a mão à boca. Ela está mesmo mantendo o menino nessas condições? As crianças assentem. Ele anda a cidade inteira, mesmo fraco, mesmo triste. Estela fica indignada. Meu Deus, alguém precisa fazer alguma coisa. Uma das crianças responde desanimada. Não tem o que fazer. A Dita tentou ajudar e agora está presa. Todo mundo tem medo da Azuma. O silêncio pesa na sala. Estela então ergue o queixo. Eu não tenho. Eu vou falar com ela. Isso não pode continuar. Enquanto isso, Samir caminha pelas ruas ao lado de Zuma. Ela segura o braço dele com força. Coloca um sorriso nessa cara. Eu não quero sua tristeza espantando o cliente. Samir fala baixo, quase um sussurro. Eu queria ir para a escola. Zuma aperta o braço dele. Escola? Você só vai quando eu confiar em você. Se foge até da própria cama, imagina solto na rua sem mim. Samir abaixa a cabeça. Fica ainda mais calado e segue sendo puxado pelas ruas. Eles chegam à casa de uma viúva. Zuma abre um sorriso falso. Começa o discurso ensaiado. Samir repete a parte dele, mas percebe algo estranho. A senhora não tira os olhos dele. Ela está em choque. Zuma estende o livro. E então, quanto a senhora vai dar pelo livro que os meus anjinhos fizeram? A viúva encara Samir.
A voz dela treme. Eu conheço você. Nunca esqueceria esse rostinho. Samir franze a testa. Zuma força um riso. Deve ser do orfanato, Casa dos Anjos. Eu sou a responsável. A viúva interrompe. É de um orfanato, sim, mas de muitos anos atrás. O olhar dela muda. Eu sei quem você é. Silêncio. Zula, a menina que eu ia adotar. Os olhos de Zuma se arregalam. O livro escorrega das mãos dela. Cai no chão. Ela fica paralisada, como se tivesse levado um choque. A viúva se aproxima, preocupada. Você tá bem? Zuma não responde. Está pálida, imóvel. A mulher continua emocionada. Ainda bem que Deus te trouxe até mim. Antes de morrer, meu marido se lembrou de você. Era o nosso sonho ter uma filha. E você era perfeita. Os olhos dela se enchem de lágrimas. Mas tivemos que sair do país às pressas. Uma emergência. Eu sempre esperei que você tivesse encontrado uma família, que tivesse te amado, te protegido. Zuma mal escuta o resto. De repente, se mexe, vira as costas e sai correndo. Samir fica parado, olha para a viúva, olha para a rua. É a chance perfeita de fugir. Ela não está segurando o seu braço, ninguém está olhando. Mas então, ele vê as lágrimas escorrendo no rosto de Zuma enquanto ela corre. Algo aperta dentro dele. Confusão, raiva, pena, tudo misturado. No fim, ele decide correr atrás dela. Enquanto isso, Candinho conversa com Araújo. Eu acabei de sair da casa do Ernesto e da Sandra. O advogado franze a testa. Sandra? Não seria a baronesa? Candinho engole seco. É isso mesmo. Ele respira fundo. Eu preciso te pedir 3 coisas. O advogado cruza os braços. A primeira você já sabe, a liberdade da dita. O advogado assente. Já entrei com o pedido de habeas corpus. Ela é ré primária. É quase certo que consiga responder em liberdade. Candinho fecha os olhos por um instante. Alívio. A segunda, eu quero denunciar a baronesa. O Policarpo está vivendo um inferno. Isso não pode continuar. Araújo responde com calma. Precisamos de provas, mas como estou trabalhando na fábrica, posso fotografar a jaula, posso reunir evidências e ainda revisar o contrato. Talvez ele possa viver com você, mesmo sendo o animal propaganda. Candinho sorri pela primeira vez. A esperança volta a aparecer. E a terceira, o olhar dele endurece. Eu quero processar a Zuma. Essa adoção não pode valer. Eu sou o pai do Samir. Araújo o encara. Em silêncio. Candinho estranha. O que foi? Acha que eu não posso? O advogado suspira. Vou ser sincero. O documento de adoção tem o aval de uma juíza. Se você entrar com isso, vai ser uma guerra. E você precisa de uma prova concreta. Candinho rebate firme. A única prova que a Zuma tem é o depoimento do meu filho. E ele foi manipulado. Se algum juiz perguntar o que ele acha dela, ele repete o que ela manda. A voz dele treme de indignação. Mas eu vou conseguir minha prova. Ou eu não me chamo Cândido Policarpo Sampaio dos Santos. Mais tarde, Samir entra em casa. Vê Zuma sentada na sala, chorando, silenciosa. Ele lembra das palavras da viúva. Zula, a menina que eu ia adotar. Algo começa a se encaixar, uma peça que ele nunca tinha visto. Ele observa Zuma com outros olhos e, pela primeira vez, percebe que a história que ela sempre contou pode não ser a verdade. Samir se aproxima devagar. Você tá bem? Zuma enxuga o rosto rapidamente. Endurece a expressão. Desde quando você se preocupa comigo? Até ontem estava defendendo a Dita e o Candinho, me tratando como a vilã. Vai pro seu quarto. Samir não sai. Dá mais um passo. Hoje é a primeira vez que eu sinto empatia por você. Zuma o encara, surpresa. Ele continua, com cuidado. Eu percebi que você também foi órfã.
Você acreditou que ia ter uma família, criou esperança e nunca teve uma de verdade. A máscara dela começa a rachar. As lágrimas voltam. Aquela mulher me prometeu tudo. Um lar, irmãos, tios, primos, roupas novas, comida boa, viagens. A voz falha. Eu esperei dias, meses, anos. Só entendi que ela não voltaria quando fiz 18 e fui expulsa do orfanato. Samir tenta argumentar, mas ela disse que não importa. Zuma explode. É mentira. Ela nem teve coragem de inventar uma desculpa. Ela não me quis, porque eu não nasci para ser amada. O olhar dela escurece. O Candinho provou isso. Você também. As outras crianças também. Se eu não posso ser amada, então que me odeiem. Samir segura a mão dela. Não, você está errada. Você é odiada pelo que faz, não por quem você é. Ele respira fundo. O meu pai gostava de você, mas você se apaixonou e fez tudo aquilo porque ele escolheu a Dita. Zenaide te ama. Mesmo você tratando ela mal, ela continua te amando. Ele encara Zuma com firmeza. Você só precisa ser aquela menina de novo, e menos essa dona de orfanato. Zuma o observa, vulnerável. Você acha que eu ainda tenho salvação? Samir responde sem hesitar. Claro. Para começar, me devolve para o meu pai. O silêncio pesa. E então, o semblante dela muda. Frio, calculado. O olhar volta a ser duro. Entendi seu joguinho. Quer me manipular porque eu estou fraca? Ela se afasta. Eu sou a sua mãe e nunca vou te devolver para o Candinho. Agora vai para o seu quarto. Assustado, Samir corre. A porta bate. Zuma fica sozinha e começa a chorar ainda mais. De repente, a campainha toca. Ela enxuga o rosto, respira fundo, coloca a máscara. Vai até a porta. Abre. Stella entra determinada. Eu quero ver o Samir. Zuma bloqueia a passagem. Pare aí. Você não entra na minha casa sem autorização. Stella a encara, indignada. Quer mesmo falar de direitos? O Samir vai voltar para o pai dele e você vai aprender sobre direitos humanos atrás das grades. O clima fica pesado e a tensão toma conta da sala. Zuma se aproxima de Stella. O olhar é frio, intimidador. Quem você pensa que é para me enfrentar assim? Ela sorri, venenosa. Posso responder? Ninguém. Dá um passo à frente. Uma mulher que mente a vida inteira, que engravidou antes de terminar os estudos, que sumiu por dias, que acordou sem memória, que traiu o noivo, ficou noiva de outro e agora está prestes a trair de novo com o ex. A voz dela fica mais baixa, mais cruel. Francamente, sua moral é mais suja que a minha. Stella tenta responder, abre a boca, mas as palavras não saem. O coração dispara, a respiração falha, a ansiedade grita dentro dela. Os olhos se enchem de lágrimas. Ela recua e vai embora chorando. Zuma fica parada, imóvel. Ela venceu, mas não sente vitória nenhuma. Mais tarde, Sandra escuta a campainha. Vou me trocar, vou me passar pela baronesa. Ernesto, atende. Ele revira os olhos. E a Olga? Fazendo o que você odeia, trabalhando. Irritado, Ernesto abre a porta. Candinho entra. Ao lado dele, o delegado. Ernesto empalidece. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Candinho responde firme. Vim falar com a Sandra. Nesse instante, ela surge, disfarçada, peruca impecável, postura elegante. Já disse 1000 vezes, eu não sou Sandra, sou a baronesa Sofia de Champs. Quanto antes você aprender isso, melhor. Candinho cerra os punhos, quase arranca a peruca dela ali mesmo, mas o delegado se adianta. Recebi uma denúncia. A senhora estaria mantendo Policarpo em uma jaula. Sandra dá os ombros. E onde mais um animal deveria ficar?
Ela provoca. Aliás, delegado, a jaula é bem melhor que o estábulo onde o Candinho o deixava. Candinho explode por dentro, mas o delegado o contém com um gesto. As denúncias foram aceitas pelo juiz. Se não quiser pagar uma multa alta, a senhora deverá devolver Policarpo ao senhor Candinho. Por um segundo, Sandra se desarma. E o contrato? Ele continua? Candinho se aproxima. Ele pode continuar como animal propaganda, mas... Ótimo. Ela interrompe. Leva esse bicho. Pelo menos a fábrica vai ficar menos fedida. Depois, encara Candinho. Mas presta atenção. Ele corta firme. Vai me ameaçar? Eu sei coisas que acabam com sua farsa rapidinho. Sandra engole seco. Percebe que ele está diferente. Não tenho nada a dizer. Saia daqui. Candinho lança um último olhar, cheio de fúria, e vai embora. Algum tempo depois, Candinho caminha em direção à sua casa. Ao lado dele, Policarpo, livre outra vez. Candinho caminha ao lado de Policarpo. Ainda emocionado, ele passa a mão no pelo do amigo. Eu sei que a Sandra fez maldades com você, e eu queria acabar com ela agora. Ele suspira. Mas eu tenho que pensar. Ela tá com as fábricas. Se for presa, tudo pode ir a leilão. Ele fecha os olhos por um instante. Pelo menos você voltou para mim. Policarpo solta um zurro alto. Candinho sorri de leve. Você tá certo. Ela vai cair sozinha. É só questão de tempo. Logo depois, ele entra em casa e para no meio da sala, sem acreditar no que vê. Dita está ali, esperando por ele. Os olhos dos dois se encontram. Candinho corre, abraça Dita com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse de novo. Ele encosta o rosto no peito dela, tenta ouvir o coração. A voz sai embargada. Eu senti tanto a sua falta. Graças a Deus o juiz te tirou daquele lugar. Dita segura o rosto dele, com lágrimas nos olhos. Foi o meu amor por você que me manteve firme, e a nossa luta não acabou. Juntos, vamos trazer o Samir de volta. Nesse momento, Araújo se aproxima, com um leve sorriso. As boas notícias não param. Candinho enxuga as lágrimas. O que foi? O advogado respira fundo. Consegui. Haverá julgamento. Você contra a Zuma, pela guarda do Samir. O silêncio toma conta da sala. Mas agora é um silêncio cheio de esperança. Os olhos de Candinho brilham. A guerra vai começar. Ele aperta a mão de Dita. E dessa vez eu tenho o que preciso para vencer.